E eu quero fazer menção da palavra de Deus, onde está situado o nosso tema, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do 10, que diz assim: Filhinhos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vistam a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, irmãos? Poder sentar. Irmãos, é impossível falarmos de enfrentamento, de combate, de batalha espiritual, sem fazermos menção deste texto que o apóstolo Paulo nos adverte. Também poderíamos citar aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a qual o nosso presbítero Álvares também já fez a leitura, que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vale a pena lembrarmos que esta carta a qual Paulo escreveu, que está registrada em Efésios 6, capítulo 10, o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele conhecia muito bem, pois podemos ver isso lá no livro de Atos, capítulo 19, onde a Bíblia relata que o apóstolo Paulo se manteve na cidade de Éfeso por meses, por anos, educando a igreja, doutrinando a igreja, ensinando a igreja, para que a igreja crescesse e avançasse. A Bíblia vai nos dizer que Deus era com Paulo e através da vida do apóstolo Paulo, vidas eram libertas, pessoas eram curadas e o evangelho era propagado de maneira poderosa. Tudo indica que a partir da igreja de Éfeso, várias outras igrejas foram formadas. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, a Bíblia nos diz que ele estava preso em Roma. E mesmo preso, Paulo, ele não parou. Mesmo preso, Paulo não deixou de fazer aquilo que o Senhor já tinha colocado em nossos corações. A igreja deve lembrar que independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente do problema que você esteja enfrentando, este problema será favorável para que você possa crescer, avançar no reino de Deus. Este problema não poderá lhe paralisar você a ponto de você não dar seguimento à missão a qual o Senhor lhe confiou. E Paulo, mesmo preso, sem poder viajar como era de costume pela cidade de Roma com a sua comitiva, pregando a palavra de Deus, ele escreve esta carta aos irmãos de Éfeso. E antes de falar da carta do capítulo 6, Paulo ele adverte a igreja dizendo: desperta, ó tu que dormes. Está registrado lá em Éfeso capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Não é mais tempo da igreja estar dormindo, não é mais tempo da igreja estar cocheando em dois pensamentos, não é mais tempo da igreja estar adormecida. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele convoca a igreja de Éfeso a despertar da indolência, a despertar do sono da preguiça. Não é mais tempo de nós como igreja estarmos dormindo, estarmos preguiçosos.
Cristo resplandecerá sobre nós quando nós despertarmos. Se nós não despertarmos, Satanás faz assaceiro, Satanás entra nas famílias e acaba com tudo. Então o Senhor nos convoca nesta noite a despertar, a levantar, e Cristo resplandecerá sobre nós. No mesmo capítulo de Efésios 5:18, o apóstolo Paulo também nos diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em momento algum, você como igreja terá vitória sobre o inimigo se você estiver vazio do Espírito Santo. Porque quando não se está vazio do Espírito, se está cheio da mentira, se está cheio da pornografia, está cheio da imoralidade sexual, está cheio de tudo que desagrada a Deus. Porque quando não está cheio do Espírito, está cheio do mal. Quando não se está cheio do bem, está cheio daquilo que desagrada a Deus. E o Senhor, Ele nos convoca nesta noite a despertarmos a ponto de estarmos cheios da sua presença. Ou você vai estar cheio do bem, ou você vai estar cheio do mal. Dois senhores não poderão operar em sua vida. Ou você vai se encher de Deus. Eu costumo dizer ao meu filho lá em casa: onde não opera Deus, opera Satanás. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E eu quero ler aqui onde Paulo ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Toda. O Senhor deixou à nossa disposição várias armaduras. E você não vai vencer a Satanás, não vai vencer as investidas de Satanás, apenas se você usar o escudo da fé. Porque se assim fosse, Paulo dizia: pegue somente o escudo da fé, use somente o cinturão da verdade, que você vai vencer o inimigo. Mas ele diz: vistam-se de todas as armaduras de Deus. E as armaduras de Deus estão disponíveis para a igreja. Mas para que a gente tenha acesso a essa armadura, é preciso despertar, é preciso se encher do Espírito Santo para tomar posse de todas essas armaduras e vencer o mundo aí fora. E ele diz no verso 12: a sua luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo aqui é que a sua luta não é contra o seu marido, marido, a sua luta não é contra a sua esposa, pai, a sua luta não é contra o seu filho rebelde, filho, a sua luta não é contra o seu pai, a sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra a sua sogra, não é contra a sua cunhada, é com quem opera por trás dessas vidas. E muitas das vezes as pessoas não entendem, e aí ficam de mal, ficam zangados, e Satanás, que ele é sorrateiro, está por trás de tudo isso, dominando o território, minando as famílias. E se a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, vamos lutar com as armas espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo que o reino das trevas se organiza para destruir casamentos, para destruir famílias, para destruir sonhos, para destruir projetos, para destruir saúde. O reino das trevas é organizado. E ele não está brincando, porque Satanás, ele sabe que falta um pouquinho de tempo para o Senhor Jesus soar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E se a igreja estiver dormindo, cochilando, ele vai fazer muita bagaceira aí fora. Outro dia eu estava conversando com meu esposo, que às vezes, sabe o que é que acontece, irmãos? Muitas das vezes a gente espera o dia mal chegar, né? A gente deixa para orar quando a enfermidade já veio. A gente deixa para ensinar quando ele já não quer mais aprender nada. A gente deixa para proteger quando as mentiras do mundo já invadiu a nossa casa. E o apóstolo Paulo está dizendo que não é dessa forma. No verso 13,
Ele torna a dizer: tomai, vistam todas as armaduras de Deus, para que possa resistir o dia mau. E de que dia ele está falando, irmãos? Qual é o dia que o apóstolo Paulo ele está dizendo? Ele está falando do dia mau. E não sabemos qual é o dia mau. O dia mau pode ser uma quinta-feira, o dia mau pode ser uma sexta-feira, o dia mau pode ser o domingo, o dia mau pode vir em 2023, o dia mau pode vir em dezembro. Ninguém sabe qual será o dia mau. E o dia mau ele é inevitável. Quem poderá se esconder do dia mau, né? A Bíblia nos diz que Jó atravessou o dia mau. Davi atravessou o dia mau ao enfrentar Golias, aquele gigante que se levantou contra o exército de Deus. E Davi, quando soube da notícia, ele disse: quem é este circunciso para afrontar o povo de Deus? Jó, ele enfrentou o dia mau, quando ele perdeu tudo que ele tinha fisicamente, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Aleluia! Esther enfrentou o dia mau ao ser coroada como rainha, sob de um complô que estavam fazendo contra o povo de Deus. Ela também enfrentou o dia mau. José enfrentou o dia mau ao ser traído pelos seus irmãos, ao ser tentado pela mulher de Potifar, ao ser lançado na prisão. Quem poderá escapar dos dias maus? Jesus, ele enfrentou como homem o dia mau. Ninguém pode ir contra o dia mau. Ninguém pode se esconder. Ninguém pode evitar o dia mau. Mas você pode estar preparado. Aleluia. Quem sabe o seu dia mau foi o dia que você foi desligado da empresa? Quem sabe o dia mau foi o dia que você soube da notícia de que uma pessoa que você tanto amava já não está mais entre nós? Quem sabe o seu dia mau foi o dia que o seu marido ou a sua esposa pegou tudo de dentro de casa e disse: para mim foi até hoje. Quem sabe o dia mau foi o dia que o seu filho abandonou o lar para viver nos vícios. Quem sabe o dia mau foi o dia que a sua filha ou seu filho disse: mãe, pai, a partir de hoje eu quero abraçar as ideologias do mundo. Quem poderá escapar do dia mau? Mas o apóstolo Paulo, ele diz ainda no verso 13 que o dia mau é o dia da resistência da igreja. O dia mau é o dia que você vai estar vestido de todas as armaduras de Deus. O dia mau é o dia que você vai dizer: Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O dia mau é o dia que você vai dizer, como está registrado lá no livro de Salmo 91, eu escolhi habitar no esconderijo do Altíssimo, ainda que a seta voe de dia, que a peste ande na escuridão, que a mortandade assole ao meio-dia. A minha casa, a minha família, os meus filhos, que são a herança do Senhor, não serão atingidos, porque vocês vão estar revestidos de todas as armaduras de Deus. Oh, aleluia! No Salmo 23, verso 4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. No dia mau o Senhor vai estar com você. O dia mau é o dia da resistência. É o dia que você vai resistir àquele filho rebelde que diz que não quer vir para a igreja, que não quer ouvir a palavra. É o dia que você vai dizer: você não está cansado, você não trabalhou, você não suou. A casa do Pai é o melhor lugar onde você tem que estar. É lá que você vai aprender a resistir o mundo aí fora, a resistir às tentações. O dia mau é o dia da resistência.
Oh, aleluias. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: submetam-se a Deus e resista. É o dia da resistência. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para ele fugir, submeta-se a Deus. Não tem como você vencer a Satanás desarmado, em desobediência à palavra de Deus. Porque sabe o que é que Satanás vai fazer? Chacota. Vai rir de você, vai zombar de você. Mas se você se submeter a Deus, se submeter à sua autoridade, submeter ao senhorio de Deus, dizer: Senhor, entra na minha casa, comanda todas as coisas. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor do meu casamento, Tu és o Senhor dos meus filhos, Tu és o Senhor das minhas finanças, Tu és o Senhor da minha saúde. O diabo não vai resistir ao poder de Deus e vai bater em retirada, em nome de Jesus. No verso 14, Paulo ele diz: cinja-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Quantos lares, né, irmãos, não sabem o que é cingir-se com a verdade? Quantos maridos mentirosos, quantas mulheres mentirosas, quantos segredos entre o casal, quantos filhos que aprendem a mentir com o mau exemplo dos pais, quando diz: diga que eu não estou, se fulano ligar, fale isso ou aquilo, não é, irmãos? Até mesmo ver a esposa mentindo para o esposo mentindo para a esposa. Você vai resistir o dia mal dessa forma? Não vai resistir dessa maneira. Satanás ele vai dizer: ó, eu sou o pai da mentira. Ali tem guarida para eu morar. Eu afronto mesmo, tá, irmãos? Tem gente que acha que, mangal, pega pesado. Mas eu afronto, sabe o que é isso? Penetrando a palavra de Deus na vida dele. É não querendo que ele se perca. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal já habita em mim, já habita em você. Mas a graça de Deus está sobre as nossas vidas. E quando ele vem, quando ele é pego na mentira, eu disse: tá mentindo? O pai da mentira é Satanás. Está agradando a deuses estranhos. Conheça a verdade que é Jesus. Que ela te liberte, meu filho. Que você se aparte da mentira. Porque onde não opera Deus, falo mesmo, opera Satanás. Porque se eu não disser isso, naquele grande dia, o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o Senhor vai requerer da minha mão, porque ele disse que a promessa é a herança dele sobre a minha vida. Então, se o Senhor te confiou os seus filhos, não fique temeroso. O meu filho não vai me amar, o meu filho não vai me contar. Vai sim, irmãos. Se o próprio Deus que nos criou nos corrige porque nos ama, como poderemos nós amar tanto os nossos filhos ao ponto de vê-los errando e passando a mão sobre as suas cabeças? Temos registro na Bíblia de homens que passaram a mão por cima da cabeça dos seus filhos e foram destruídos. Então, se eu não cuidar, se você não cuidar, Satanás ele está aí fora, esperando para contaminar a mente dele. Eu digo a ele: Arthur, meu filho, armazene na sua mente coisas que te edificam, que glorificam ao Senhor, que bendiz o nome do Senhor. TikTok vai levar você a quê? Qual é o conhecimento físico, espiritual, humano que você vai ter? Assistir tal programação. E tudo isso, irmãos, é cingir a sua casa com a verdade. Se você não mostrar a verdade nua e crua para os seus filhos, eu disse: olha, meu filho, lhe corrijo porque lhe amo. E o mundo aí fora, quando ele corrige, papai e mamãe não intervêm. Todos nós sabemos disso. O sistema aí fora não passa a mão pela cabeça. Sabe o que é que o Estado fala? Que você não pode bater, que você não pode educar da forma que Deus determinou para nós, que é da forma do Estado. O Estado tem Deus como Senhor da sua vida? É Deus que rege o coração desses homens? Então por que nós vamos dar ouvido a eles? Se temos uma autoridade suprema que é Deus, o sumo sacerdote real, Jesus Cristo, que habita em nossas vidas. Então não vamos retroceder. Satanás vai ter que recuar em
Em nome de Jesus. E ele diz assim, ó: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Será que temos sido justos em nossas casas? Um para com os outros? Será que somos leais às pessoas? Será que somos bons pagadores? Tudo isso abre brecha para Satanás. Será que os nossos filhos têm visto nossos exemplos? Então o Senhor requer, o nosso Deus é um Deus justo. E se nós somos a imagem e a semelhança dele, nós temos que copiá-lo ele em tudo. Seja justo, irmão. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro nas mínimas coisas, que o Senhor há de nos honrar. João 8, verso 36, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você tem plena convicção que você conheceu a Jesus e está em processo de conhecimento, porque Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento, você jamais vai se apartar da verdade que é Cristo. Você jamais vai sair deste caminho que é a verdade, que é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Ninguém verá Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. No verso 15, Paulo diz, deixa eu só me encontrar aqui, irmãos: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Quantos lares em guerra, né, irmãos? O mundo está em guerra, famílias estão sendo destruídas, lares sendo atacados 24 horas, porque o reino das trevas é organizado para destruir as famílias. Mas Paulo nos orienta que a gente deve estar calçado na preparação do evangelho da paz. Será que lá na sua casa você emite a paz? Ou é um lar de guerra, de contrito, de gritaria? Será que os seus vizinhos podem dizer verdadeiramente este é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que alguém pode olhar para nós e dizer: poxa, a irmã Jaguaciara é sal da terra e luz do mundo? Mas quando a Bíblia diz que você é a luz do mundo, não é holofotes para você não, viu? Não é porque você tem que brilhar ao ponto da glória ser sua, não. É porque você precisa clarear quem está nas trevas, clarear o caminho de quem está na escuridão. Será que o nosso lar calça o calçado da paz? Ou será que tem palavrões, pornografias, insultos, fica de mal, sem falar um com o outro, manda o filho dar o recado? É desse jeito que você vai estar preparado para o dia mal? Satanás vai nos dar uma rasteira. Não é dessa forma que nós venceremos o inimigo. Será que quando passamos na rua, que alguém está em guerra, em conflito, alguém pode chamar você para orar porque você é o embaixador da paz? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Provérbios capítulo 16, versículo 7, a Bíblia nos diz: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, seus inimigos vivem em paz até com ele. Será que você tem proclamado essa paz, ou você fica de mal de todo mundo? Você não consegue olhar olho no olho porque você não entende que a guerra não é carnal, é espiritual? Será que quando alguém vem e te afronta, você responde na mesma moeda? Jesus, quando ele estava prestes a ser preso, que começaram a falar um monte de coisas, ele transbordava de paz, porque ele sabia que o propósito teria que ser cumprido e que o Pai o justificaria. E quando falaram inúmeras coisas ao seu respeito, ele disse: tu dizes. Quando ele teve a oportunidade de declarar em voz alta, ele silenciou. Será que temos silenciado quando temos sido afrontados? Aleluia. No verso 16, Paulo ele diz: use o escudo da fé. Quem você precisa defender nesta noite?
Qual é o seu maior patrimônio que você precisa defender nesta noite? É a sua família, é a sua casa, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho. Este é o seu maior patrimônio. E quando você bloqueia a entrada da sua casa, bloqueia o seu pensamento para não trazer coisas do mundo, João ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai nunca esteve nele. Quando você cuida da sua casa, dos seus filhos, quando você impõe as regras, quando você usa de autoridade, quando o seu marido exerce o papel de sacerdote, ele está defendendo o seu maior patrimônio. Quando você usa de sabedoria como esposa idônea, auxiliadora, você está defendendo, você está usando o escudo da fé. Quando o seu filho ou a sua filha quer abraçar as coisas do mundo, que você põe nele o escudo da fé, protege ele com garras e dentes, você está usando o escudo da fé. E o apóstolo Paulo ele diz que o escudo da fé é capaz de aniquilar todos os dardos inflamáveis do maligno que vier na direção da sua casa, na direção da sua família, na direção dos seus filhos. Então que nesta noite você tome posse do escudo da fé para proteger a sua casa, para proteger a sua mente, para proteger o seu coração, para proteger a sua saúde, para proteger as suas finanças, para dizer: Satanás, aqui você não tem legalidade, porque eu estou vestida das armaduras de Deus para vencer ao diabo. Oh, aleluias! Poderoso é Jesus. No verso 17, o apóstolo Paulo ele diz: usem o capacete da salvação. Eu já falei aqui nesta noite, né? Proteja a sua mente. Quando se fala de mente, fala de coração. Porque tudo aquilo que você armazena aqui tem a mesma ligação. Então proteja a sua mente dos ataques de Satanás. Proteja a sua mente da imoralidade, do adultério, da fornicação, daquilo que desagrada a Deus, da mentira, da lascívia, da idolatria, da adoração que muitas das vezes a gente faz sem perceber ao deuses estranhos. Outro dia o meu filho estava em casa e ele estava cantando uma música. E na música dizia palavras de Deus, né? Que Deus era o guia, que Deus era a proteção. E aí eu deixei ele cantar o refrão. E quando ele cantou segunda vez o refrão, eu falei: filho, vem cá. Aí eu falei: quem canta essa música? Aí a minha mãe, tá, fulano. Eu disse: é. Aí eu falei: tá legal, tá certo. Aí, mas ele tá cantando isso, que Deus é isso para ele, que Deus é aquilo, que Deus é aquilo outro. Eu disse: agora vamos ver, porque a árvore se conhece pelos frutos. Eu disse: Deus é o guia desse cidadão. Deus é o Senhor da vida dele. É Deus que comanda a vida deste homem, Arthur. Minha mãe. Eu disse: ele está se apropriando da palavra para invadir a sua mente com palavras enganosas, para você estar atraído pelas coisas deste mundo. E quando vamos ver, já foi todo contaminado. Então proteja. Então quando eu disse a ele que ele não tinha Deus como Senhor da sua vida, eu estava protegendo ele com o capacete da salvação, irmãos. Às vezes o menino vai lá, faz uma dancinha. Ai, que lindo. Que lindo o quê, irmãos? Pelo amor de Deus. O evangelho é tão difícil para penetrar no coração dessa juventude. Mas as coisas do mundo, Satanás está aí, ó. Quando Paulo diz desperta, é porque Satanás está bombardeando a igreja. A mente está cauterizando. Se a gente brincar, os nossos filhos não serão nem uns bons profissionais, porque os meninos não querem ler, não querem estudar, não querem se profissionalizar. Mas é isso que o diabo quer: cegueira física e espiritual, para que não tenha uma igreja forte no futuro, para que
poder que defendam a igreja. Então o Senhor nos desperta nesta noite. Coloca o capacete na tua cabeça, na tua mente, na mente dos teus filhos. Protege a igreja futura. Nós somos frutos desta igreja que Paulo estabeleceu lá em Éfeso, usado pelo Espírito Santo de Deus. No verso 17, ele diz: use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo fala de armas de defesa. E ele fala de somente uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. Não há quem resista a esta palavra. Ele diz que a palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E o que é uma espada de dois gumes? É uma espada afiada dos dois lados. Paulo diz que ela é tão penetrante que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Se você perguntar ao maior psicólogo onde é a divisão da alma e do espírito, ele não sabe responder. Se você perguntar ao maior médico, ele não sabe responder. Mas o apóstolo Paulo diz que é a palavra de Deus que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a alma e o espírito. Então é através desta palavra que nós vamos contra-atacar Satanás. Não tem como você atacar o diabo se você não estiver com a sua vida botada na palavra de Deus. O salmista dissera: guardei a tua palavra no meu coração, a ponto de não pecar contra ti, Senhor. Mas o guardar não é esconder, como a nossa irmã Beatriz disse aqui nesta noite, é usar como ataque. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve a aprovação do dia mau, porque ele veio para padecer como nós, para nos justificar diante de Deus. E quando Satanás faz suas propostas ilícitas a Jesus, para que Jesus abrisse mão do propósito, para que Jesus traísse a igreja, Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo a palavra, ele usou a palavra para vencer a Satanás. Então não tem como você vencer ao inimigo se você não estiver revestido das armaduras de Deus, se você não tomar posse desta palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, está registrado lá em Hebreus, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E a palavra de Deus é que haja salvação em nossa casa, que haja libertação em nossa casa, que haja restauração em nossa casa, que haja provisão de Deus, que haja manifestação da presença de Deus. E Paulo, ele, depois de terem feito tudo isso, verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos. É para você orar em algumas situações? Ah, irmã Graziela, a senhora está espiritualizando tudo. Se você não enxerga o mundo espiritual, como você vai receber um corpo glorioso para adentrar os céus de glórias e reinar com Jesus Cristo? Se você não consegue enxergar a sua vinda aqui como uma batalha espiritual, como você poderá enxergar a vinda do Senhor sobre as nuvens? Atrás deste culto aqui, existe uma guerra espiritual. Um roubador de mensagem que distrai alguns no celular, que tenta ocupar sua mente para que você não se ligue no trono da graça, para que a palavra não penetre no seu coração fazendo morada, para que os louvores que são entoados aqui você não consiga oferecer a total adoração. Então, se você não enxerga o mundo espiritual, você não vai vencer a Satanás.
Experimente, como o apóstolo Paulo diz aqui, ore no Espírito em todas as ocasiões. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, todos os seus projetos, ore no Espírito. Vá trabalhar no Espírito orando. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e as pessoas acham que eu estou, né? Aí eu vou pegar estou em um atendimento. E é automático a minha mente. Senhor, me reveste, me cobre debaixo do teu sangue. Senhor, me ajuda a vencer o dia mal. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Desfaz as armadilhas de Satanás. Aí venham para casa. Senhor, me cobre. Senhor, me livra dos acidentes. Me livra do homem sanguinário. Guarda o meu esposo. Envia os teus anjos, ó Pai, em cada roda daquele veículo. Senhor, que não seja as mãos deles, mas que seja as tuas guiando ele, Pai. Vai dissipando as trevas. É disso que Paulo está falando. Orem todas as coisas para que vocês tenham vitória em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.